Olá, eu sou Emerson Caetano e sou especialista em ajudar credores comuns a aumentarem no mínimo 70% as suas chances de receberem do seu devedor sem precisar cobrar na justiça. E o mais importante, tudo isso por um meio legal 100% gratuito. É assim, se você é credor de alguém que não pagou a dívida até a data do vencimento, continua aqui comigo porque neste vídeo eu tenho uma dica de ouro para você. E as chances são que você nunca tenha ouvido falar no efeito labirinto. Efeito labirinto? Que loucura é essa, professor? Labirinto que eu conheço não tem nada a ver com devedor, credor. Muito bem. Como funciona a ideia que nós temos de labirinto? É o seguinte, se você levar a protesto de títulos em cartório, um título ou um documento de dívida, você vai criar para o devedor o que eu chamo de efeito labirinto. Eu dei esse nome, efeito labirinto. E por que eu atribuí esse nome? Pensa comigo, qual é a ideia que nós temos de labirinto? Labirinto, na nossa ideia, é um emaranhado de corredores estreitos, de galerias, salas apertadas e que para qualquer lado que você vai, dá de cara na parede e parece que você está completamente sem saída. Ou então a saída é quase impossível. Pois bem, é justamente isso que você vai gerar juridicamente para o seu devedor. O que eu resolvi chamar de efeito labirinto em relação ao devedor é uma ideia muito simples. Quando você iniciar o procedimento de protesto de títulos contra o devedor, você vai colocá-lo numa situação semelhante ao que é o labirinto que nós conhecemos. Só que dessa vez será o efeito labirinto jurídico. Como assim? Você vai pegar o seu título ou documento de dívida e vai levar a um cartório de protesto de títulos. Lá neste cartório, os funcionários do tabelião vão verificar os requisitos e, se estiver tudo ok, vão protocolizar o seu pedido de procedimento de protesto e eles terão 24 horas para providenciar a intimação do devedor lá no endereço que você vai indicar. Muito bem. Feito isso, a intimação do devedor gera o primeiro obstáculo dentro deste labirinto. Qual é o obstáculo? O devedor será intimado e será alertado para o fato de que, se ele, devedor, não te pagar ou não pagar a dívida em cartório em até 3 dias úteis, ele será protestado, sofrerá as resistências ou restrições do protesto. Muito bem. Então, quando você toma essa iniciativa, você já pega o devedor que estava lá livre, leve, solto, tranquilo, sem muita preocupação e você coloca no centro do labirinto. E se ele não pagar em 3 dias úteis? Vale advertir, na maioria das vezes, isso por si só, a intimação para pagar em 3 dias úteis, resolve o problema. De 40% a 50% dos intimados procuram o cartório imediatamente e efetuam o pagamento em cartório, que será imediatamente transferido para você, credor. Agora, e se ele não tem condições ou resolve não pagar nesses 3 dias úteis? Ao final dos 3 dias úteis, o tabelião de protesto de títulos vai lavrar e registrar o protesto. O que isso gera de efeito labirinto para o devedor? O nome dele será negativado em vários serviços de proteção ao crédito. Será negativado no Serasa, SPC, Boa Vista e outros. E aí vem o fechamento, a dificuldade do efeito labirinto. Qual é? Neste momento, gera a consequência mais poderosa contra o devedor, a consequência mais poderosa do efeito labirinto. Qual é essa consequência? Vai gerar o que eu estou chamando de legião de cobradores contra ele. Lembra que antes o único cobrador era você? Você era o credor e, portanto, o cobrador da dívida e ele o devedor.
Com o protesto, com o registro do protesto e a negativação nos serviços de crédito, gerou uma legião, uma verdadeira legião nacional no país inteiro de cobradores contra esse devedor. Professor, mas como assim? É simples. Já protestado, já negativado, um belo dia ele vai ao shopping, chega lá numa daquelas lojas e tem lá promoção. Se comprar com o cartão da loja, tem 40% de desconto e ainda paga em 10 vezes sem juros. Olha que bônus a loja está dando para ele. Uma loja de departamento do shopping. Se ele tiver o cartão da loja, ele vai ter 40% de desconto e ainda vai pagar em 10 vezes sem juros. E aí tem lá uma placa dizendo: procure o nosso setor de crediário aqui ao lado para fazer o seu cartão imediatamente. Quando ele chega no crediário, ele tem a triste notícia: não foi aprovado o crédito para ele tirar o cartão da loja. Ele fala: mas como assim? Como não foi aprovado? Está aqui meu contra-cheque, tem uma boa remuneração. E aí vão informá-lo: o seu nome está negativado em serviços de proteção ao crédito. Por exemplo, Serasa. E como eu resolvo isso? Ele vai dizer. O pessoal da loja vai dizer: procure o Serasa. Aí já vai, olha o labirinto. E aí ele vai procurar o Serasa. O Serasa vai dizer: olha, o seu nome está negativado porque consta aqui um protesto de título lá no cartório tal da cidade tal. O senhor vai ter que procurar o cartório. E aí lá vai ele para o cartório. Quando ele chega no cartório, fala: olha, eu já quero é pagar logo essa dívida. Uma dívida aqui de R$1.000 está me causando o maior transtorno. O cartório vai dizer a ele: já não podemos mais receber o valor da dívida com juros e correção aqui no cartório. O senhor terá de procurar o credor, o senhor vai procurar o credor, efetuar o pagamento a ele para que ele possa emitir uma carta de anuência, uma quitação, e aí você voltará ao cartório e a gente vai dar baixa no protesto e dar baixa no serviço de proteção ao crédito. Percebeu como aconteceu, como o cerco se fechou em relação a esse devedor? E isso vai acontecer em vários estabelecimentos comerciais Brasil afora. Isso vai acontecer com operadora de cartão de crédito. Isso vai acontecer com bancos, financeiras. Para todo lado que ele vai, parece que todo mundo vai estar olhando para ele e dizendo: você está devendo e está sem crédito. Isso gera o que eu chamei de a legião de cobradores. É um dos efeitos oriundos do labirinto que se cria para o devedor. Você deve estar se perguntando: e por quanto tempo o devedor vai ficar sofrendo as consequências, os dissabores deste labirinto, esse verdadeiro calvário, essa verdadeira perseguição da que eu chamei legião de cobradores? Por 5 anos. Durante 5 anos, o protesto lavrado e registrado em cartório em nome dele vai gerar essas consequências negativas. Gente, é muito difícil ele não tomar uma providência para pagar a dívida e dar baixa no protesto em nome dele. Agora, o que pode acontecer além disso? A minha experiência de trabalhar muito tempo com esse tipo de situação me trouxe muita clareza para o seguinte fato: você pensará 2 vezes antes de tomar essa providência. Porque vai ter alguma consequência jurídica contra você? Não necessariamente. Mas você vai pensar 2 vezes, por quê? Porque você sabe que o procedimento de protesto de títulos contra o devedor vai gerar um certo constrangimento para ele e indiretamente um constrangimento para você. Então, você vai ficar naquela tensão: será que faço, não faço? E na verdade, esta tensão vai desembocar em um dilema. Qual vai ser o seu dilema? Eu não faço nada e deixo o meu devedor livre, leve, solto, podendo pagar quando ele bem entender, ou então eu tomo alguma providência e essa providência, em maior ou menor grau, vai gerar um constrangimento, uma tensão na relação entre vocês. Então, esse é o dilema. Não faz nada ou toma alguma providência. E neste momento, eu tenho aqui uma sacada importante que talvez você não tenha pensado por esse ângulo.
Se você não fizer nada, não tomar nenhuma providência no sentido de cobrar a dívida formalmente, de fazer o seu credor se movimentar para pagar, se você não fizer nada, quem vai ficar no labirinto é você. Porque você vai olhar para um lado e vai falar, caramba, se eu não fizer nada, eu vou ficar aqui com esse sentimento de impotência, de não fazer nada e de talvez não receber. E se passar 5 anos, vai prescrever a dívida e eu nem poderei cobrar na justiça. De outro lado, você vai pensar, se eu ingretar com uma ação na justiça, aí eu vou ter de contratar advogado, eu vou ter de pagar custas de processo, o devedor vai ter de contratar advogado, pagar custas do processo. Então isso vai gerar um transtorno bem maior. Você vai ficar nessa situação de labirinto se você não tomar nenhuma providência. Agora, se você tomar a providência que eu estou aconselhando, que é procurar o protesto de títulos, primeiro, você não vai pagar nada ao cartório. O credor não precisa, nos termos da lei, não precisa pagar nada ao cartório. E segundo, você vai pegar o labirinto que você estava e vai transferir a situação de efeito labirinto para o devedor. Agora, ele que vai sofrer aquela sensação de beco sem saída, de precisar tomar uma providência porque o constrangimento vai ser muito maior para ele. Essa é uma decisão que você tem que tomar, mas tenha em mente, ao pensar nessa decisão, essa sacada. Se você não fizer nada ou do jeito que você está agora com o seu crédito não pago, você é que está na situação de labirinto. E agora que você já tem uma boa noção do que eu chamei de efeito labirinto contra o devedor, eu preciso te dizer que a experiência me fez perceber que o credor vai estar numa situação tensa quando ele está próximo ou prestes a tomar a decisão de criar o efeito labirinto em relação ao devedor. Do que eu estou falando? Porque você sabe que quando você tomar a iniciativa de buscar receber essa dívida, você vai gerar um constrangimento para ele. Ainda que fosse uma mera ligação, olha fulano, você me deve, não pagou, isso gera um certo constrangimento. E se você for procurar o cartório de protesto de títulos, você tem uma noção de que o constrangimento é um pouco maior. E se você for buscar a justiça, a cobrança judicial, você já tem essa noção de que o constrangimento é muito maior para ele. E indiretamente vai gerar uma tensão desse constrangimento indireto que você vai sofrer. O que eu tenho para te dizer é o seguinte, se você resolveu adotar alguma medida para efetivamente receber o seu crédito, fazer com que o devedor pague você, você tem pelo menos 3 caminhos. O primeiro deles é, não vou fazer nada e vou esperar a boa vontade, a consciência dele para me pagar. Só que ao adotar essa postura, você já sabe, você vai ficar com a angústia, você vai ficar com a sensação de injustiça, ele pode não se mobilizar para te pagar e, passados 5 anos da data do vencimento da dívida, ela vai prescrever e você sequer poderá cobrar na justiça ou mesmo protestar. É um risco que você vai ter de correr, se você resolve não fazer nada. Este é o primeiro caminho. O segundo caminho seria você buscar o que eu chamo de artilharia jurídica leve. Artilharia jurídica leve é um nome que eu inventei. O que é isso? Você vai buscar meios legais através do cartório de protesto de títulos que vai gerar um constrangimento jurídico formal, constrições jurídicas para o devedor, mas não tão severas. Por quê? Porque, primeiro, não será severo para você, porque você, credor, não terá que pagar nada por esse procedimento em cartório. 0, totalmente gratuito, o seu pedido de procedimento de protesto em cartório. Segundo, você não vai ter que pagar custas ou despesas com advogados, honorários advocatícios. E para ele, devedor, ele não vai precisar contratar advogado se quiser resolver o problema logo, pagar logo a dívida. Ele vai ter que pagar as despesas cartorárias? Sim, as despesas do cartório? Sim, os chamados emolumentos. Mas essas despesas do cartório, do procedimento de protesto,
são bem menores do que ele teria de gastar no judiciário e inclusive pagando advogado. Então, por isso eu chamei de artilharia jurídica leve, é o segundo caminho. Mas você teria um terceiro caminho, utilizar o que eu chamo de artilharia jurídica pesada. É você entrar com uma ação de execução de títulos, uma ação de cobrança na justiça. E aí é pesado por quê? Porque você vai ter que pagar advogado, você vai ter que pagar custas judiciais, o devedor terá de pagar custas judiciais, advogado. Se ele perder a ação, e possivelmente vai perder, ele vai ter de pagar os honorários de sucumbência. Muito bem. E eu ainda te trago um bônus. Poucos advogados até sabem isso. Você pode usar o que eu chamo o quarto caminho, o que eu chamo de usar canhão para matar pulga. Canhão para matar pulga? Sim, é isso aí. Além de entrar com uma ação judicial de cobrança, uma ação de execução judicial, cobrando na justiça, assim que o devedor for citado para efetuar o pagamento nessa ação de execução, nessa ação de cobrança, você, credor, por meio do seu advogado, pode pedir uma certidão de citação deste processo, buscar o cartório de registro de imóveis de qualquer local do país em que esse devedor tenha algum imóvel registrado em nome dele e fazer uma averbação. Essa simples averbação de que ocorre um processo judicial de cobrança contra ele na justiça, essa simples averbação que você fará no cartório de registro de imóveis, isso impedirá o seu devedor de vender, de alienar este imóvel que ele tem em nome dele, sem antes te pagar o débito. Perceberam? Então você vai gerar ainda mais constrangimento jurídico para ele. Você vai aumentar o efeito labirinto contra ele. Percebeu? Então, nós temos, na verdade, 4 caminhos a seguir. Não fazer nada, primeiro caminho. Segundo caminho, usar o sistema do protesto de títulos, que, relembrando, é gratuito para você, credor. Usar a cobrança judicial, que tem custos para você e para o devedor, custos elevados. Ou então usar o máximo da artilharia jurídica pesada, que eu chamei de usar canhão para matar pulga, que é usar aquele procedimento judicial mais complexo, gerando inclusive restrições para que o seu devedor não possa se desfazer, não possa vender imóveis que ele tenha em nome dele. Eu gostaria de finalizar esse tema deixando uma coisa bem clara para você. Seja qual for a medida que você vai adotar para efetivamente fazer com que o seu devedor se mobilize para te pagar. Pode ser o sistema do protesto de títulos, pode ser a cobrança judicial comum ou ainda aquela cobrança judicial mais severa, com mais restrições. Seja qual for a medida que você vai adotar, é bom você saber o seguinte, ter isso de forma bem clara na sua cabeça. Qualquer das 3 medidas será justa. Justa porque foi o próprio devedor que de forma livre e consciente aceitou assumir esse compromisso de te pagar um certo valor em certa data e não está honrando com esse compromisso. Além de ser justa, a medida que você vai adotar será também lícita. Lícita porque as 3 medidas que eu mencionei são exatamente de acordo com o previsto em lei, como autorizado por lei que pode ser utilizado pelo credor. E por último, qualquer das 3 medidas que você pode adotar contra o seu devedor são civilizadas. Você não vai usar de ameaças, de agressões, de força física. Você vai utilizar os procedimentos legais já consolidados no nosso ordenamento jurídico. E que vários credores, como bancos, financeiras, o próprio governo, utilizam como principal mecanismo de recebimento de dívidas cujos credores não estão ou não estejam pagando na data do vencimento. Para finalizar, eu gostaria de te convidar para se inscrever aqui no nosso canal e acompanhar vários outros tópicos e assuntos relativos a esse tema, o tema de tornar o credor cada vez mais consciente de seus direitos
e de seus mecanismos para receber as dívidas.